Cara, eu acho que todo mundo aqui pelo menos deve admirar os dinossauros. Não tem como, né? São animal foda bagarai. Inclusive, nesse ano de 2025, foi lançado mais um filme da franquia Jurassic World, O Recomeço. Só se foi do fim, né? Porque ele foi um filme que dividiu muitas opiniões, com a maioria não gostando tanto dele, mas ele rendeu bastante bilheteria, então com certeza vai ter mais uns trocentos filmes. Porém, nesse vídeo aqui eu não tô pra falar dos filmes, mas sim do livro de Jurassic Park. Que pra quem não manja, o primeiro filme é baseado num livro do mesmo nome do diretor Michael Crichton. E olha, cara, o que falar desse livro? Ele é bizarro, mano. Primeiro porque ele é muito mais focado no terror e no gore, sendo muito mais violento do que o filme. Outra coisa é que ele é muito mais cientificamente apurado. Ele faz questão de explicar com muitos detalhes como que eles trouxeram os dinossauros de volta à vida. Mas então tá, nesse vídeo eu tô aqui pra explicar algumas diferenças do filme pro primeiro livro e também contar a história resumida do livro, porque cara, eu acabei de pegar ele e ler recentemente e eu achei incrível esse livro, cara. Muito bom, recomendo inclusive. Ah, e lembrando, eu não li todo o livro ainda, eu só li até alguma parte lá, então eu vou contar só até onde eu acabei lendo. E se vocês gostarem, futuramente eu posso trazer uma parte 2 pra finalizar essa história do primeiro livro. Beleza? Então bora pro vídeo. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. A chuva tropical caía em camadas grossas, martelando o teto enrugado do prédio da clínica. Тускло звезды мерцают. Clínica essa que ficava na Baía de Nazco, a oeste da Costa Rica. Bom, essa é a primeira capítulo do livro, conhecido como A Mordida do Raptor. Um detalhe bem legal desse começo do livro é que ele se passa depois do começo do filme. E lembra lá no primeiro filme que a primeira cena é os funcionários do parque tentando colocar aquele Velociraptor na jaula. Só que é óbvio que dá errado no filme e o cara lá acaba sendo mordido pelo Raptor. Só que no filme essa cena é cortada e aqui no livro a gente descobre o que aconteceu com aquela pessoa. Ela teria sido retirada da ilha e levado para essa clínica lá na Baía de Nazco. E é nessa cena no livro que a gente conhece a senhorita Carter, que era a enfermeira da região. Então, nessa noite chuvosa, os funcionários do parque chegam nessa clínica de helicóptero e trazem um paciente que foi mordido pelo Raptor. E nessa parte, o livro faz questão de mostrar o tom dele, já que ele detalha com muitos detalhes os ferimentos da pessoa. Abre aspas. A enfermeira colocou o paciente na maca e analisou seus ferimentos. Uma grande laceração rasgava desde o ombro até o torso. Nas bordas da ferida, a carne estava dilacerada. No centro, o ombro estava deslocado, com os ossos pálidos à mostra. Um segundo rasgo rasgava o músculo da coxa, fundo bastante para revelar a pulsação da artéria femoral. Depois dessa análise, a enfermeira já sabia que tudo aquilo poderia sim se tratar de um ataque de um animal. Porém, os homens que tinham trazido o paciente afirmaram que tudo aquilo era só um acidente de uma retroescavadeira. E tá aí outro detalhe na história, porque no filme a Engine é retratada como uma empresa boazinha, com o Hammond sendo um velhinho sonhador e bom. Bom, essa história no filme, né? Porque aqui no livro é completamente o oposto. O Hammond aqui, cara, é um vilãozão, sendo um homem extremamente ganancioso, capaz de fazer de tudo para conseguir fazer esse parque dar certo. Mas, voltando aqui pra história da mordida do Raptor, após a enfermeira tentar salvar o paciente, que inclusive não tem jeito, né? Com esses ferimentos, com certeza ele foi de arrasta. Naquela mesma noite, inclusive, os homens pegam o corpo do paciente e levam de volta para a ilha, com a enfermeira se perguntando o que teria acontecido lá realmente. Depois dessa, o livro fica contando várias interações antes de ir para a história principal lá na ilha do parque.
E olha, essas histórias aqui do livro, elas são muito boas, pois não só enriquecem muito mais a história do livro, como também mostra que o Parque dos Dinossauros nunca ia dar certo, pois desde o começo é dado que bem claro que os dinossauros já estão escapando da ilha. Tipo, você lembra aquela cena do segundo filme que aquela menininha é atacada pelos Compsognathus? Então, essa cena, ela não se passa no segundo livro, mas sim aqui no primeiro livro. E ela também não se passa na ilha, porém se passa no continente, com os dinossauros já escapando das jaulas e entrando em barcos de suprimento e indo parar lá no continente. Tá, mas eu sei que você está se perguntando, como que ninguém lá na ilha percebeu isso? Então, tudo isso é culpa do dono do parque, o Hammond. Ele era tão ganancioso que fez questão de fazer o parque o mais automatizado possível, confiando muito mais em máquinas do que em pessoas. E com isso é óbvio que daria errado. Tinha um erro no programa das máquinas que fazia elas contarem a quantidade de dinossauro errado. E com isso os dinossauros conseguiam escapar da jaula. O que mais conseguia era o Compsognathus, que inclusive ele nem aparece no primeiro filme, mas tá aqui já no primeiro livro. Outra coisa legal é que essas aparições de Compsognathus era vista mais em cidades do interior, com os dinossauros virando uma espécie de lenda, mito de criaturas que surgiam à noite. De longe, a interação mais brutal é a primeira, que conhecemos na página 48 do livro. Nessa interação, nós conhecemos a enfermeira Helena, que numa noite estava cuidando de uma mãe que tinha acabado de dar parto. Enquanto a Helena conversava com essa mãe, o bebê estava no quarto de cima. Porém, do nada a luz cai e o bebê começa a chorar. Helena sobe correndo as escadas para o quarto da criança para ver o que tinha acontecido. Porém, quando ela chega lá, ela se depara com essa cena. Depois dessas interações, que no total são 3, somos introduzidos aos personagens principais aqui do livro, que inclusive é bastante parecido com o do filme. Tipo, aquela cena lá que introduz o Alan Grant. É claro que aqui no livro, essas cenas são bem mais longas e bem mais detalhadas do que no filme. E isso vale pro resto do livro inteiro. Sobre os personagens, o que mais se destaca aqui no livro é com certeza o Ian Malcolm, que no filme ele tem toda aquela personalidade bem minimalista indo contra o parque e explicando a sua teoria do caos. Porém, aqui no livro é tudo aquilo que tem no filme, só que na máxima potência. Muito mais, cara. Mais calculista e contra o parque e contra o Hammond. Que inclusive um detalhe bem legal que tem no filme também, enquanto o Hammond usa sempre roupas brancas, o Ian Malcolm sempre usa roupas pretas. Isso é só para reforçar a ideia que eles são personagens opostos, que é bem legal inclusive. Bom, após os personagens chegarem na ilha, temos parágrafos e parágrafos explicando como que os dinossauros trouxeram de volta à vida. Toda essa explicação parte do Dr. Who, que é um personagem que aparece no filme, só que só com alguns segundos de tela, e aqui no livro o cara é bem presente na trama. Outros personagens que foram modificados para o filme são aquelas duas crianças, a Alex e o Tim. Enquanto no filme Alex é a mais responsável e a mais velha, aqui no livro é completamente oposto, sendo o Tim o mais velho. Porém, na questão de personalidade, eles são bem parecidos com o do filme. Um outro detalhe é que aqui no livro são 2 T-Rex. Um é o adulto e o outro é mais jovem. Bom, depois de toda essa explicação do livro, a gente chega na parte icônica do passeio, onde todos os personagens se reúnem para ver os dinossauros. Onde eles entram lá naqueles carros que não possuem motorista e vão testar o parque no período da tarde / à noite. E bom, nessa parte, tanto no livro como no filme, é tudo incrível, né? Os caras olhando para os dinossauros admirados e por aí vai. Tudo bem tranquilo por enquanto, né? Isso até chegar o período da noite e começar a chover. Bom, aqui no livro a gente entende um pouco mais da história
do Nedry, que é esse safado que desliga as cercas elétricas do parque. Ele faz isso porque o Hammond estava chantageando ele para que ele trabalhasse no parque cobrando metade do serviço. E é claro que com esse baguado, esse incentivo, ele não estava nem um pouco contente. Mas isso foi até ele encontrar o Sr. Dodgson, que representava a empresa rival da Engine, a Biosynthese. Empresa essa que tinha descoberto que a Engine estava brincando de Deus e criando dinossauros. Então o Dodgson teve a ideia de sabotar o projeto do parque. E ele ia pagar $500 milhão pro Nedry se ele fizesse isso. Então, no meio do passeio, o Nedry rouba as amostras do dinossauro, desliga as cercas do parque e parte para a direção das docas, onde lá tinha um barco esperando por ele. Porém, devido à chuva forte e tudo que estava acontecendo, ele acaba se perdendo. Então ele tem a brilhante ideia de sair do carro no meio da tempestade, descer por um barranco para ver o que tinha na frente, que ele não estava conseguindo enxergar. Ele descobre que tinha um muro, ele acaba atravessando esse muro e percebendo que realmente ele estava perdido. Porém, na volta para o carro, temos uma das melhores cenas aqui no livro, que caramba, cara, é muito bom. Se liga, abre aspas. Enquanto o Nedry voltava para o veículo, que estava a alguns metros na sua frente, ele se incomodava com os barulhos dos grilos e dos sapos. Na sua cabeça só passava que ele já deveria ter chegado nas docas, porém agora ele estava perdido numa floresta. Enquanto ele chegou mais perto do veículo, ele escutou uma pancada nos arbustos. Então foi aí que ele percebeu que os grilos e os sapos tinham parado. Apenas o barulho do vento, os pingos de chuva, o barulho de uma cachoeira e o piado de uma coruja. Na hora, um arrepio veio nele, pois ele teria escutado o barulho de uma cachoeira. Cachoeira essa que ficava no território do Dilophosauro. Então Nedry começou a correr em direção ao jipe. Enquanto faltava poucos metros, ele escutou um outro piado, mais perto inclusive. Quando o Nedry se virou, lá estava ele, de frente para o carro, escondido nas florestas. Não teve nem tempo de fazer nada, o animal já tinha cuspido uma gosma estranha no seu rosto. Sua vista começou a escurecer, então ele percebeu que o animal estava chegando perto, que veio junto com um choque estranho na barriga. Com isso, o Nedry caiu no chão, porém ele jogou a sua mão sobre a lama gelada. Porém, algo naquela lama estava quente. Ele levou a mão na sua barriga e ele sentiu como se fosse uma mangueira. Porém, toda vez que ele tocava, ele sentia um arrepio que corria por todo o seu corpo. Era o seu intestino que estava para fora. O dinossauro, com uma agarrada, tinha rasgado todo o Nedry. Nedry não tinha as forças nem sequer para gritar. Sonso, ele tentou levantar mais uma vez, porém caiu mais uma vez no chão. Até que de repente uma segunda dor veio na cabeça, como se algo tivesse o imprensando. Então o Nedry sentiu todo o seu corpo levantar, e a única coisa que passava pela cabeça dele, tudo aquilo acabasse logo. Bom, turma, esse é o desfecho do Nedry aqui no livro, que inclusive é bem pior do que no filme. Outra coisa que dá pra perceber é que o Dilophosauro aqui do livro é gigantesco, cara. No filme não dá nem metade do que tem nesse do livro. Mas, então tá, pessoal, digam aí nos comentários se vocês querem uma parte 2 desse conteúdo, porque eu só li só até aqui do livro, e depois que eu li essa parte eu queria muito mesmo fazer um vídeo. Também deixe os likes, é sério, cara, vocês estão me ajudando muito, sério, muito mesmo. E também se inscreva aqui no canal. Eu sei que cada vídeo aqui vai para um tema diferente, para um lado diferente, mas eu sempre tento manter o clima de mistério, sabe, que nem JJ. Bom, obrigado por estar aqui, até mais e valeu!